Você que está passando por uma vida repleta de turbulência, junte-se a nós, pois encontraremos o repouso em Deus. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na Quarta do Refrigério. Eu sou Tatiana Dalcin, esposa desse lindo marido, Carlos Dalcin. Muito obrigado pelo elogio diante das câmeras. E neste episódio, iremos tratar como alcançar o repouso em Deus diante das turbulências. Me recordo de um texto da Palavra de Deus. Na verdade, há muitos textos da Palavra de Deus que falam sobre o assunto. Me lembro do encontro da mulher com fluxo de sangue com Jesus. Aquela mulher, a Bíblia diz que sofria há 12 anos de uma enfermidade grave, de uma enfermidade que estava ali impossibilitando de ter um convívio na sociedade. Aquela mulher já havia gastado tudo com os médicos e não havia alcançado o seu repouso, não havia alcançado o seu refrigério. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela não mediu esforços. Ela venceu muitas barreiras. Dentre as barreiras, a barreira humana que estava diante dela. E ela foi a se rastejar e tocou na orla das vestes de Jesus. Aquele momento, Jesus percebe que dele saiu virtude e chama a atenção para que alguém havia lhe tocado. Os discípulos, na função de protetores, tentaram impedir que a mulher chegasse até Cristo. Mas ela disse: Senhor, foi eu que toquei. E naquela hora, a sua hemorragia, a sua enfermidade foi eliminada, foi cessada. Em Deus, em Jesus, há o repouso. Em Jesus, há a cura. Em Jesus, há libertação para as nossas vidas. Amém. O interessante, o pastor Carlos sempre aqui menciona os textos bíblicos, e eu gosto sempre de puxar também para o lado da ciência, para nós entendermos um pouco o que de fato aconteceu na mente dessa mulher. Assim como essa mulher do fluxo de sangue teve essa atitude em sua vida, aonde toda a sua trajetória, sua história não tinha sido tão boa assim, ela veio de um diagnóstico bem difícil, assim somos nós. Existem 3 pensamentos nas nossas vidas: os pensamentos nucleares, os pensamentos intermediários e os pensamentos automáticos. E eu convido você a imaginar uma árvore. Essa árvore com a raiz, o tronco e sua copa. Os nossos pensamentos nucleares, que é a raiz dessa árvore, são os nossos valores, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente vivencia. E mediante as situações da nossa vida a qual passamos, se nós focarmos em situações negativas, os nossos pensamentos automáticos, eles serão o quê? Automaticamente negativos. Aprendi, tá vendo? Você vai pensar exatamente, não, ó vida, ó céu, não vai dar, vai ser ruim. E aí, esta mulher, ela veio dessa raiz de valores e crenças negativas. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Espetacular. O ser humano, ele é formidável. Naquele mesmo instante, mesmo tendo a sua raiz com essas crenças difíceis, ela quis mudar. E ela quis ressignificar a sua vida. Foi quando ela ouviu de Jesus. Ela ouviu que Jesus ia passar. E o que ela fez? Se tão somente eu tocar na orla, eu serei curada. Olha que fantástico. No mesmo instante, essa mulher, ela quis ressignificar a sua raiz, de onde ela veio, de todas as situações difíceis que ela presenciou. Ela quis mudar completamente. E ao mesmo tempo que ela mexeu nessa sua raiz, ela não deixou os pensamentos automáticos, virem mediante sua raiz, mas ela mudou a direção. E, consequentemente, o que aconteceu? Ela foi curada. E eram muitos pensamentos difíceis. Traumas, tristeza, bloqueios. Ela estava afastada do convívio da sociedade por conta da sua doença. Segundo as leis da época cerimoniais, ela era considerada impura. Ela não podia estar próxima de ninguém, mas ela superou tudo isso com uma declaração: se eu tão somente tocar. Fantástico, né? E eu quero te fazer uma pergunta. O que tem governado a sua vida? Quais têm sido as suas crenças, os seus valores? Será se essa raiz, ela tem te prejudicado, ela tem deixado você nessa turbulência a qual você tem vivenciado?
preste atenção, você cresceu. Você pode mesmo ter o controle, o domínio da sua vida e mudar as circunstâncias. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, seja você mesmo a pessoa, o agente de mudar as situações da sua vida. Esse repousar. O interessante é que essa mulher com fluxo de sangue, ela tomou uma decisão, ela teve fé. E ela ultrapassou muitas barreiras. Nós precisamos decidir e ultrapassar as barreiras para alcançar o repouso. Falamos aqui de turbulência. A turbulência num voo tem muito a ver com ultrapassar. O momento de turbulência é quando o avião está passando por nuvens densas e carregadas. E a partir do momento que ele ultrapassa aquelas nuvens, ele começa a voar novamente de forma quieta, de forma a repousar. Assim como acontece com um avião, Deus pode fazer com que você ultrapasse essas nuvens nebulosas para viver um tempo de quietude e de repouso. Exatamente. Não deixe com que os seus pensamentos negativos, gatilhos, venham fazer com que você sofra, venham fazer com que você fique em turbulência na sua vida. Meu querido e minha querida irmã, Deus quer te dar uma vida abundante, uma vida em contentamento, uma vida tranquila, uma vida de repouso. Mude se for necessário. Mude para repousar e descansar no Senhor. E quando nós descansamos e repousamos em Deus, a nossa história de vida muda completamente. Aquela mulher, à margem da sociedade, agora ela poderia voltar a sonhar como uma mulher. O sonho do casamento, por exemplo, o sonho da constituição de uma família, tantos sonhos que envolviam aquela vida. Permita-se ressignificar a sua vida e volte a sonhar para que você, em Deus, viva um tempo de refrigério. E não se esqueça, na próxima semana estaremos aqui na Quarta do Refrigério. Curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.